dá tempo a gente falar um pouco que palavra mais me chamou a atenção no texto de hoje. Foi no versículo 17, quando Jesus diz assim: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Nesse versículo, nós observamos a promessa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que ele dá a vida, mas que ele vai receber novamente essa vida. Ele pode retomar esta vida. E o dar a vida aqui também mexe conosco, porque é uma das coisas que nós mais temos medo, é quando se trata de viver para Deus. E viver para Deus, não entenda a pessoa 24 horas dentro da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Viver para Deus é querer viver segundo a sua vontade, segundo o seu ensinamento, segundo o que está no Evangelho. E para isso, não basta só falar, porque palavra que vale a pena é uma só, é a palavra de Deus. A palavra dos homens, a palavra das mulheres, às vezes não está acompanhado da atitude. Em Deus, palavra e atitude são as mesmas coisas. A palavra e a atitude de Deus é uma coisa só. Mas nem sempre em nós isso acontece. Muitas vezes em nós existe muita palavra, mas pouca atitude. E não é todo mundo que quer de verdade fazer o que Jesus nos pede aqui. O Pai o ama porque ele dá a sua vida confiando de que vai recebê-la novamente. E de fato ele recebe. Então como é que a gente quer que Deus também nos ame? Precisamos fazer a mesma coisa. Entregar a vida a Deus confiando de que ele nos devolverá, nos dará novamente esta vida. Porque ele mesmo é a vida. E dar a vida a Deus não entenda morrer e ficar enterrado. Isso aqui não significa a morte biológica, a morte física. Mas aqui são as renúncias que nós somos chamados a fazer. E esse tipo de coisa é difícil. Nós temos 3 obstáculos para vencer quando se trata de renúncia, quando se trata de entrega a Deus. O primeiro obstáculo é a carne. O segundo, o mundo. E o terceiro, o demônio. Então, vencer os desejos, muitas vezes carnais, aquilo que nos impulsiona a um desejo egoísta, a querer fazer do outro um objeto, a querer somente para si os prazeres e os bens e para os outros os males. Fugir do egoísmo e estar aberto a Deus e ao próximo é um desafio muito grande. Não é só falar. Falar é bonito. Mas o difícil mesmo é colocar isso aí em prática. Mas a questão, meus irmãos e irmãs, é que para ser cristão é preciso ir por aí. Não tem um outro caminho que a gente possa rodear e chegar na frente. Só tem esse. Então nós vamos precisar passar pelo primeiro obstáculo, que são as nossas próprias vontades, os nossos caprichos, aquilo que o povo fala, né? Os carrancismos que muitas vezes nós temos dentro de nós e que a gente precisa deixar para seguir a Jesus. E isso é dolorido, porque significa mudança. Então veja que ainda estamos no primeiro obstáculo, o obstáculo da carne, o obstáculo do egoísmo. Vem agora o segundo obstáculo, que é o obstáculo do mundo. Muitas vezes as pessoas não gostam de dizer assim, é questão do mundo. O mundo não se refere ao planeta Terra, à criação que Deus fez. O mundo aqui é o modo de viver dos homens e das mulheres. E é um modo de viver contemporâneo, não significa o passado, é hoje. Então, nós estamos inseridos em uma sociedade e não tem como a gente não sofrer as influências dessa sociedade em nós. Então, se na sociedade há valores, por exemplo, se a sociedade valorizar a família,
também nós vamos ser levados a valorizar a família. Por outro lado, se ela desvalorizar a família, nós também somos influenciados. Se ela valorizar a juventude, a gente valoriza, a gente está no meio e nós somos levados pelo meio. Mas se ela não valorizar, né? Se a sociedade, muitas vezes, esse modo de viver moderno, esteja totalmente contrário à vontade de Deus, buscando apenas o seu prazer e as suas coisas, será que nós temos força suficiente para não sermos influenciados e muitas vezes cairmos na tentação? Nós vemos hoje a tecnologia é uma coisa muito boa, está na nossa mão, por exemplo, um celular. Mas, da mesma forma que qualquer uma outra coisa, tudo precisa, para ser bom, ser bem usado, né? Nada é bom nem ruim em si mesmo. Santo Agostinho diz isso. Uma faca, ela não é ruim, nem boa e nem ruim. É quem usa que vai determinar se ela é boa ou se ela é ruim. Uma pessoa que tem boa intenção, corta uma verdura, corta um tempero, prepara uma carne, tudo usando uma faca. Outro já pega a faca e já faz uma maldade. Não é isso? Então não é a coisa em si que é boa ou que é má, mas o nosso modo de usar. Então, será que a sociedade tem me influenciado a usar as tecnologias do modo correto? Pessoas que passam o dia inteiro na frente de um celular, esquece de família, esquece de amigos, se tranca dentro de um quarto, isso muito está no meio da juventude, isso, né? E são as tendências ali, ver vídeo que deve, vídeo que não deve, coisas terríveis que muitas vezes pode acontecer. Mas não é a tecnologia que é ruim, mas o modo de usar é que pode estar sendo. Então, veja, nós passamos pelo obstáculo do egoísmo, que é o obstáculo da carne, agora estamos no obstáculo do mundo, que é o modo de viver dos homens, e por último temos o obstáculo do inimigo mesmo de Deus, que é o demônio. E é um ser que existe, que tem influência, que tenta nos influenciar para o mal, que tenta armar ciladas para que a gente caia. Isso ele fez com Jesus no deserto, quando Jesus estava de jejum. Então, nós temos um inimigo, como diz São Pedro, que ronda ao redor de nós como um leão, querendo nos devorar. E que força nós estamos tendo para lutar contra isso e permanecer entregando a nossa vida a Deus? Porque ele não virá com cara feia nem com careta. Ele sempre vai nos oferecer coisas que aparentemente são boas. E nós podemos ter a queda de optar por uma coisa aparente e não por uma coisa verdadeira. O bem aparente é uma mentira disfarçada. O inimigo sempre é artista nisso. Ele disse a Eva: come, você vai ser como Deus. Você vai conhecer como Deus conhece. E Eva foi lá e caiu na tentação. Então o inimigo nos arma ciladas. Então, meus irmãos e irmãs, para a gente concluir, essa palavra do bom pastor hoje, e a que me chama mais atenção é esta: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Esse é o maior desafio para nós, dar a vida a Deus. Mas precisamos lutar, precisamos ter consciência de que existe sim uma batalha para permanecer com Deus. Jesus é o vencedor, Jesus já venceu tudo que tinha para vencer, mas nós, por outro lado, somos fracos e precisamos continuar de pé para seguir o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. E será, como disse nosso irmão Cosme, será que as ovelhas, nós, ovelhas do bom pastor, estamos dispostos a dar a vida pelo nosso pastor? E dar a vida pode ser até as últimas consequências do martírio, mas também pode ser simplesmente a pregação do evangelho, a vivência da palavra, a vivência dos sacramentos, querer casar e sair da situação de pecado, por exemplo. Querer confessar, querer receber os sacramentos da Santa Igreja. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao divino bom pastor, que vem em nosso auxílio e proteção, que vem em nosso socorro pela intercessão da Virgem Maria, para que a gente tenha coragem de dizer sim quando é sim e de dizer não quando é não, para nos entregarmos
a Deus, vencendo os três inimigos que podem, sim, influenciar para o mal a nossa vida.